E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júnior e hoje eu estou aqui no Morro dos Conventos, um local espetacular no município de Araranguá, no sul de Santa Catarina, para convidar vocês então a continuar assistindo os nossos vídeos sobre lógica e programação. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas de repetição. Dá uma olhadinha aí. E aí pessoal, gostaram das imagens aí do Morro dos Conventos? O local é mágico mesmo, é muito legal. Mas vamos lá, agora é hora de estudar então, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as estruturas de repetição. Vamos dar uma olhadinha no que é isso e como essas estruturas podem nos ajudar no processo de programação, de solução de problemas utilizando os nossos algoritmos aqui. Vamos lá. Bom, gente, um programa precisa repetir códigos? Se a gente for analisar rapidamente tudo que a gente já fez até aqui, é muito fácil de responder essa pergunta, né? É, sim, claro, nós precisamos muitas e muitas vezes repetir códigos que foram desenvolvidos por nós, os nossos algoritmos. Então é muito comum que um conjunto de comandos se repita numa mesma aplicação, né? Faça um algoritmo para ler 10 números e calcular a média. Então eu preciso, essa leitura, essas entradas, eu preciso repetir 10 vezes. E tantos outros exemplos que nós podemos citar aqui, né? Mas vamos ver aqui um exemplo específico. Já foi mostrado aqui um exemplo em que a gente deveria construir algoritmos capazes de calcular a média de um aluno, né? Faça um algoritmo que leia duas notas e calcule a média do aluno. Um exemplo clássico. Agora imagine o seguinte, e se nós tivéssemos que repetir isso para toda a sala, para a turma inteira, né? Nós tivéssemos que repetir o cálculo dessa média para toda a turma. E isso é trivial em programação, né? Quer dizer, eu tenho a necessidade constante de repetição de códigos que foram desenvolvidos. E muitas vezes eu nem sei quantas vezes eles vão precisar ser repetidos. E a gente vai ver isso aqui hoje também. Então, o correto é que a gente crie estruturas de repetição capazes de repetir, então, automaticamente um conjunto de comandos, para dar mais inteligência, vamos usar essa palavra aqui, dar mais inteligência para esse nosso código, ok? Vamos lá. Gente, de novo, a gente vai falar aqui sobre os testes lógicos. Nós já vimos aqui várias vezes a figura dos testes lógicos aparecendo nas estruturas de seleção e agora de novo nas estruturas de repetição. Também nas estruturas de repetição, o controle delas se dá a partir de testes lógicos. Então, estruturas de repetição também se baseiam em testes lógicos que determinam até quando uma estrutura deve ser repetida. Então a gente sabe que um teste lógico tem dois caminhos, ou verdadeiro ou falso. E a partir dessa análise, da análise de um teste lógico, de uma expressão lógica que a gente vai usar na estrutura, ela vai determinar quando é hora de parar essa repetição, ok? A gente vai voltar a falar disso também em seguida. Então, o único erro que a gente deve tomar cuidado na construção dessa estrutura de repetição, na escolha desse teste lógico, é justamente isso aqui, ó, o que a gente chama de loop infinito. O cachorrinho correndo atrás do rabo eternamente aqui, né? Então, o uso desses testes lógicos requer bastante atenção do desenvolvedor, pois isso causa pois isso pode causar uma eventual falha no sistema que a gente chama de loop infinito, né? Este fenômeno ocorre quando o sistema entra em uma estrutura de repetição infinita, que não termina, não tem fim, e ele fica repetindo indefinidamente esse conjunto de códigos que a gente está executando ali. Então, nesse caso, a aplicação não sai mais dessa estrutura e ela não encerra mais, ela trava, né? Fazendo com que o programa aqui trave. Guardadas as precauções, no momento da criação de uma estrutura de repetição, essas podem ser bem úteis ao longo do desenvolvimento do sistema. Então, se a gente tomar todos os cuidados que a gente vai ver nesse vídeo, é natural que elas contribuam muito mais do que atrapalhem. O único senão é cuidar justamente do nosso cachorrinho aqui, né? Desse loop infinito. Evitar que aquele teste lógico nunca seja verdadeiro, ele nunca seja satisfeito. E o programa fica eternamente girando, repetindo um conjunto de código sem encerrar. Ok? Vamos só prestar atenção nisso, tomar um pouquinho de cuidado, mas elas vão nos ajudar muito na resolução dos nossos algoritmos. Vamos para frente. Eu quero falar para vocês aqui sobre duas estruturas muito utilizadas, principalmente quando a gente está falando aqui de estruturas de repetição, que são os contadores e os acumuladores. Essas variáveis, esses contadores e acumuladores, são duas espécies de padrões de variáveis que são muito comuns quando a gente está usando repetição, né? E aí vejam só, um acumulador o que é? É uma estrutura, uma variável que vai acumular algum valor, que vai somar sempre com o valor anterior, né? 2 mais um é 3, 3 mais um é 4, então ela vai acumulando um resultado, um valor, e ao final me dá o resultado dessa acumulação.
E um contador, não. Eu vou contar quantas vezes um código foi executado, eu vou contar quantas vezes determinada situação apareceu naquele programa. Então, um, dois, três. Eu vou contar de um em um. E o acumulador, não. Eu posso contar 3 mais 5, depois o resultado disso mais 10, e assim por diante. Eu vou acumulando valores. Vamos dar uma olhadinha com detalhes como são essas estruturas. Então, os contadores são variáveis de memória, cujo objetivo é contar, óbvio, né? Em um algoritmo, então é possível que a gente utilize vários contadores, mais de um, e via de regra, essas variáveis são iniciadas com o valor zero ou então com o valor 1, dependendo da necessidade dentro do programa. E o seu valor, então, ele vai sendo incrementado, ou seja, soma-se mais um. Então, zero mais um mais um, 2, 2 mais um, 3, eu vou contando quantas vezes determinada situação aparece no nosso programa. Então, são usadas em geral para contar quantas vezes um código já foi executado, para quantas vezes um valor aparece, né? Faça um algoritmo para ler o sexo de um grupo de usuários e conte quantos homens. Então a gente vai precisar de um contador para contar quantas vezes o sexo masculino foi aparecendo naquela digitação. E assim por diante. O outro tipo são os acumuladores, né? Quem não conhece aquelas cadernetas antigas em que a gente ia comprando, fazendo as compras lá na vendinha e a pessoa ia anotando e ao final ela dava uma soma, né? Então eu tenho 170, depois eu tenho mais 45, eu tenho mais 80, mais 81 e ao final eu vou acumulando todos esses valores e tenho um resultado. Os acumuladores são mais ou menos isso, são variáveis que acumulam determinados valores, somando-se aos valores anteriores com os novos valores digitados ou apurados pelo sistema, né? Imagine uma pessoa que acaba de abrir uma conta no banco e queira verificar quanto gastará por semana em cheques. Se o controle for feito manualmente, poderá, a cada cheque emitido, marcar em uma caderneta o valor acumulado e no final da semana verificar o total, que é o que acontece nas nossas cadernetinhas de venda, né? E cada vez que o cliente vai fazer uma compra, a pessoa anota lá o valor e depois vai acumulando esse valor e ao final dá um resultado total, né? É diferente do contador, em que eu sempre conto mais um, mais um, mais um. Aqui não, eu vou acumulando valores, ok? Essas duas estruturas são bastante úteis aqui nesse esquema de repetição que a gente vai começar a ver. Então, a sintaxe desses acumuladores. Então, a estrutura dos contadores e acumuladores, elas de fato são muito parecidas. Um contador recebe a própria variável contador mais um. E um acumulador recebe a própria variável acumulador mais o valor que eu quero acumular. Percebam a diferença dessas duas. Eu quero contar quantas vezes o sexo masculino aparece no programa. Então, eu vou ter lá contador que começa com 0, recebendo 0 mais 1. Então, 0 mais 1 é 1. Agora, o contador vale 1. Apareceu de novo mais um homem. Então, o contador recebe o próprio contador que eu tinha quanto? Eu tinha 1. Então, 1 mais 1 é 2. Então, agora o contador tem 2. Duas vezes apareceu o sexo masculino. Apareceu mais uma vez, terceira vez. Então, o contador que tinha 2 recebe 2 mais 1, que é 3. Então, a variável contador agora passa a valer 3. E assim por diante, eu vou contando de 1 em 1, sempre que uma estrutura aparece, sempre que um código é executado e assim por diante. Já um acumulador, não. O acumulador eu recebo a própria variável acumulador, mais o valor que eu quero acumular. Então, por exemplo, eu fui na venda e comprei R$ 100. Então, o acumulador que não tinha nada, agora ele recebe nada, zero, mais R$ 100, que foi o valor que foi digitado. A variável acumuladora agora passa a valer 100. Aí eu voltei na vendinha lá e comprei mais R$ 50. Quanto é que eu tinha em acumulador? R$ 100. 100 mais 50, que foi o valor digitado, agora a variável acumulador vale 150. E assim por diante. Ao final da execução desse algoritmo, nós teremos o valor total dessas compras que foram digitadas, ok? Essa então é a diferença entre o contador que conta de um em um e o acumulador que acumula valores que foram sendo digitados, ok? Vamos lá. As nossas estruturas de repetição, as principais, são as seguintes. Elas se dividem, de fato, em duas categorias, e a gente vai ver as principais aqui. Na categoria das estruturas de repetição determinadas, o que são estruturas de repetição determinadas? É quando eu sei exatamente o número de vezes que aquele código deve ser repetido. Então, elas são determinadas. Nesse grupo, nós temos as estruturas para-faça. A estrutura para-faça que é a principal, a gente vai ver exemplos em seguida. E eu tenho as estruturas de repetição que podem ser indeterminadas, que dependem de alguma condição do sistema, de algum valor que vai ser digitado, depende de alguma situação do sistema. Nas estruturas de repetição indeterminadas, a gente tem duas principais, que é o enquanto faça e o repita até. A gente vai ver cada uma delas detalhadamente agora. No parafaça, o comando parafaça ele é muito utilizado em programação, pois ele controla um número de iterações automaticamente. Quantas vezes um código vai sendo executado, né? E aí vejam só, a sintaxe é a seguinte: para variável qualquer, d um valor inicial
para j, que é o nome da variável, que vai fazer esse controle de quantas vezes ela vai ser executada, para j de 1 até 50. Então, ele vai executar 50 vezes. Esse passo, o que é o passo? De quanto em quanto ela vai sendo incrementada, de 1 em 1, de 2 em 2, ou é decrescente, né? Vai diminuindo de 10 até 1. Então, passo negativo, passo menos 1, 10 menos 1, 9, 9 menos 1, 8, assim por diante. Faça, né? A sintaxe encerra com faça. Digito aqui a sequência de comandos, fim, para. Ok? Então, essa é a sintaxe. E a gente vai ver exemplos aqui que ficam mais fáceis de a gente entender melhor como que funciona essa sintaxe. Mas vejam só. Valor inicial, valor limite e incremento são avaliados uma única vez no início dessa estrutura, né? Então, veja, para a variável j de 1 até 10, faça essa parte inicial aqui, ela é avaliada apenas uma única vez no início da repetição. E depois ela vai executando tantas vezes quantas forem determinadas aqui e encerra. Ok? Não se altera durante a execução do laço, ele só vai alterando o valor da variável j, mesmo que as variáveis eventualmente presentes nessas expressões tenham seus valores alterados. Ok? E aqui a gente tem uma explicação melhor do que significa cada uma dessas estruturas na sintaxe do comando para faça. Então, a variável é uma variável contadora de fato, ela vai contar quantas vezes esse laço vai sendo repetido, né? O valor inicial é uma expressão, que pode ser um número, pode ser uma expressão matemática e tal, lógica, que especifica o valor inicial dessa contagem. Ela vai começar quando? Vai começar em 1? Vai começar em 2? Em 3? Depende da situação, né? Mas é uma expressão que vai iniciar essa contagem. Valor limite, mais uma vez, pode ser um valor, até 50, até 100 repetições, ou pode ser mais uma expressão, usando variáveis, usando todos os recursos que a gente já viu até aqui. E que vai contar o limite, o final, até quando, até onde vai essa repetição. Ah, é de 1 a 50, então o valor limite é 50, e assim por diante, ok? Esse incremento aqui é de quanto em quanto essa variável vai sendo incrementada, esse controle vai sendo incrementado. Eu quero que conte de 1 em 1, então 1, 2, 3, 4, 5, então o incremento automático é o incremento 1, eu não preciso colocar, né? Agora, se eu quiser, por exemplo, fazer um incremento negativo, do 10 até o 0, né? Então o 10, o incremento vai ser menos 1, aí eu uso a palavra passo, sempre que eu quero alterar o incremento, eu digito passo e o valor desse incremento, positivo ou negativo. Então, passo 2 vai ser 0, 2, 4, 6, 8. Passo menos 1, 10, 9, 8, 7, 6 e assim por diante. Ok? Depois a gente tem, claro, a sequência de comandos e o fim para. O fim para encerra, então, a nossa execução, a nossa repetição, quando aquela situação das variáveis aqui no comando para forem atingidas. Ok? Um exemplo. Tá? No exemplo a seguir, os números de 1 a 10 são exibidos em ordem crescente. Vejam só. Algoritmo. Aqui a gente tem um código completo, bastante simples, para vocês darem uma olhada de como funciona o para faça. Então, esse algoritmo faz, o nome dele é números de 1 até 10, ele mostra na tela números de 1 até 10. A variável criada foi a variável j, início do algoritmo. Para j, de 1 até 10, faça, escreva j, com 3 casas. Então, para j, de 1 até 10, faça, escreva j. Fim para. Então, o que ele vai fazer? Inicia o algoritmo e começa a execução. Escreva J. O J começa em quanto? Começa em 1. Escreva J. J vale 1. Ele vai escrever na tela 1. Executou uma vez? Volta para o para. Nesse caso, ele incrementou, como eu não disse nada aqui no incremento, ele vai incrementando de 1 a 1. Nesse caso, então, 1, que o J que valia 1, agora vale 2. Escreve na tela 2. Volta. 2 vale 3. Agora escreve na tela 3. 3 passa para 4. Escreve 4, 5, 6 e assim por diante. Ele vai ficar rodando aqui nesse código, incrementando o J de 1 em 1 e escrevendo na tela. Incrementa, escreve na tela. Incrementa e escreve na tela. Chegou no 10, que é o limite, ele encerra, fim para e fim algoritmo. Ok? Estrutura simples, exemplo simples que mostra a repetição 10 vezes, em 10 vezes dessa linha de código aqui, mostrando na tela sempre o conteúdo da variável j. Ok? Mais um exemplo. Se logo no início da primeira repetição o valor inicial for maior do que o valor limite, quer dizer, se o valor inicial for maior do que o valor limite, ou menor, no caso de um incremento negativo, o laço não será executado nenhuma vez. Vejam só, esse algoritmo aqui não funciona, o autor aqui está deixando bem claro que ele não funciona, só para a gente ter uma ideia, tá? Para j de 10 até 1, faça, vejam, de 10 até 1. O 10 já é maior do que 1, do que o limite, então ele não vai executar nenhuma vez. O laço nem entra aqui. Ah, professor, mas eu quero fazer, o autor deveria estar querendo fazer aqui na ordem decrescente, 10, 9, 8. Mas isso é outra história que a gente vai ver em seguida. Eu preciso definir o passo negativo aqui.
Como eu não defini o passo negativo, o padrão é passo positivo, 1, 2, 3. E aí o Visual G, aqui o Visual, vai calcular sempre, vai analisar sempre o seguinte: o passo inicial é maior do que o passo final? Se for, ele já encerrou, ele já chega no final. E aí lembre que a gente falou, essa checagem é feita sempre no começo, ele não executa nenhuma vez esse código se essa estrutura já atingiu o seu limite, ok? Nesse caso, o limite era 1, aqui eu já tenho 10, já passou do limite. Então ele não executa nenhuma vez, encerra no fim para, encerra o algoritmo e nada acontece, ok? E aí veja então o mesmo caso alterado agora com o passo negativo. Então, neste outro exemplo, a gente vai ter um algoritmo que funciona, que o autor coloca, este funciona. Então, criamos a variável j, que vai nos ajudar nesse controle, é uma variável sempre do tipo inteiro, e eu tenho um início para j de 10 até 1, aí vejam, passo negativo, menos 1, faça, aí esse vai funcionar. Por quê? Porque ele começa no 10 e vai diminuindo, 10, 9, 8, 7, 6, então 10, escreve na tela o 10, volta, menos 1, 9, escreve na tela o 9, menos 1, 8 e assim por diante. Ele vai alterando sempre o conteúdo da variável j, que é quem controla essa repetição, e mostra esse conteúdo na tela. Como eu tenho o passo negativo, eu não vou ter dificuldade e este algoritmo funciona. Perceberam então a diferença dos dois? Nesse caso, passo negativo. Ok, gente? Vamos adiante. A nossa outra estrutura, estudo enquanto faça. Tá? Nessa estrutura enquanto faça, ela também é conhecida como estrutura de repetição indeterminada. Por que indeterminada? Porque nós podemos não saber quantas vezes, ao contrário do parafaça, que eu tenho em geral um número definido, 50 repetições, de 1 até 50, etc. No enquanto faça, eu posso criar uma situação em que vai depender do que o usuário digitar. Né? Digite sexo xx para sair da repetição. Né? Então ele vai ficar checando a variável sexo enquanto até que ela encontre então o xx. Encontrou o xx dentro da variável sexo, ela encerra a repetição. Então ela é indeterminada porque nós não sabemos quantas vezes ela vai ser executada dependendo muito do usuário, daquilo que o usuário for digitar. E aí a sintaxe é enquanto, expressão lógica, faça. E a sequência de comandos, fim enquanto. O que é expressão lógica? Expressão lógica é essa estrutura lógica que vai checar. Né? Enquanto sexo for diferente de xx, ou enquanto número for menor do que zero, por exemplo. Ou a gente vai criar uma situação e enquanto essa situação for verdadeira, ela vai sendo executada até que ela se transforme em falsa e a gente encerre, o algoritmo encerra aqui no fim enquanto. Ok? O fim enquanto encerra, então, essa execução. Vamos dar uma olhadinha. Usando os mesmos exemplos anteriores, só que mudando um pouco essa estrutura. Vejam só. Algoritmo números de 1 a 10 com enquanto faça. Variável j, do tipo inteiro, para usar, né, se utilizar nessa contagem, o início. Aí aqui eu tenho o que a gente chama de inicialização das variáveis, para eu garantir que a variável vai ter o valor inicial que me interessa. Nesse caso, a gente precisa que ela seja 1. Então, o j recebe 1. Aqui a gente fez a inicialização da variável j. Quando é que eu sei que é necessário? Quando a gente vai rodar o programa aqui pela lógica utilizada, a gente já pode ter uma noção de que essa inicialização é necessária ou não. Ou no teste, ao fazer o teste, perceberam que alguma coisa deu errado, porque o valor inicial da variável j não era aquele que a gente esperava, ok? Então, aqui nesse caso, eu posso garantir que o valor inicial é 1 porque eu fiz a inicialização. E aqui a gente inicia os comandos de repetição. Enquanto j for menor ou igual a 10, faça. Quando é que eu tenho j, gente? J iniciou com 1. 1 é menor ou igual a 10, então o resultado aqui é verdadeiro, ele vai executar. Escreva j, e aí aqui eu tenho o incremento do j. Ao contrário do paraface, em que esse incremento era automático, não precisava dizer que tinha que somar, aqui no enquanto eu preciso fazer esse incremento manualmente, ok? Então ele vai escrever o j e vai incrementar o j, vai somar mais 1. Aqui eu tenho um contador, né? J recebe J mais 1, J valia 1, agora vale 2. 1 mais 1 é 2. E volta para cá. 2 é menor que 10? É. Então faça. Escreva 2. 2 mais 1 é 3. 3 é menor que 10? Faça. Escreve o 3. E assim por diante. Vai ficar rodando aqui até que o J seja igual, né, a 10, ou enquanto ele continue sendo menor ou igual a 10. 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. 11 é maior e também não é igual. Ok? Então ele vai ficar rodando aqui enquanto a gente tiver essa situação. Importante, preciso fazer esse incremento manual e tenho que ter noção de quando é necessário fazer essa inicialização da variável a partir da lógica que eu quero empregar aqui. Ok? Rodou aqui, fim enquanto, fim do algoritmo. Então ele vai escrever na tela números de 1 a 10, utilizando a estrutura enquanto faz. Ok? Como o laço enquanto faça, testa sua condição de parada antes de executar a sua sequência de comandos, essa sequência poderá ser executada 0 vezes ou mais. Vejam só,
ele executa primeiro o teste, enquanto j for menor ou igual a 10 faça. É no início da estrutura. Então eu tenho chance de ela não ser executada nenhuma vez, como a estrutura anterior também. Se eu tenho uma variável j já iniciando com valores maiores ou iguais a 10, ele não vai nem executar. Né? Se eu tenho aqui 11 na j, 11, enquanto j for menor, 11 é menor ou igual a 10? Não é. Então ele não vai executar nenhuma vez esse código. Isso é uma diferença importante, né? Se a gente quer que aquele código seja executado pelo menos uma vez, eu não devo usar essa estrutura, independentemente do valor, né? E a gente vai se deparar com situações assim. Então, nesse caso, grave o seguinte, a estrutura enquanto, ela checa no começo da estrutura. E se a variável aquela condição já for satisfeita, não executa nenhuma vez. Ok? Vamos para frente. Estrutura repita até. Então, a estrutura repita até, vejam só, assim como a estrutura enquanto, ela é usada para repetir n vezes uma ou mais instruções. De novo, é uma estrutura que pode ser chamada de indeterminada, porque pode depender de alguma situação no interior do algoritmo para que a gente possa ter o controle dessa estrutura. E aí a sintaxe é repita a sequência de comandos até que uma expressão lógica seja satisfeita. Então, o comando repita dá o início desse laço e até a expressão lógica, nesse caso a gente vai construir uma expressão enfim, até que sexo seja diferente de xx, ou até que o número for maior do que 10, assim por diante, a gente cria aqui uma expressão lógica que vai sendo checada ao final. Percebam, sua validação é feita ao final da estrutura, então ele pelo menos executa uma vez esse grupo de comandos aqui. Isso muda tudo em muitos casos, ok? Vamos olhar exemplos? Considerando ainda o nosso mesmo exemplo de imprimir números de 1 até 10, agora nesse caso usando o repita. Preciso da variável j do tipo inteiro para me ajudar aqui. Preciso também inicializar a variável j conforme a nossa situação aqui. Então, o comando é repita, escreva j com 3 casas, depois com 3 casas, né, totais. Então, repita, escreva j. Quanto é que eu tenho j? Eu tenho 1. Então, escreva 1. J recebe 1 mais 1 é 2. A partir de agora, o j vale 2. Até que j for maior do que 10. Quando j for maior do que 10, ele sai fora desse algoritmo. Ok? Ele vai ficar rodando aqui. 1 mais 1 é 2, escreva 2. 2 é maior do que 10? Não, então volta. Escreva 2, 2 mais 1 é 3. 3 é maior que 10? Não, volta. Escreva 3. 3 mais 1 é 4. 4 é maior que 10? Não, volta. Escreva 4 e assim por diante. Ficar rodando aqui dentro até que o j passe a valer algum número maior do que 10. Até que, perceba essa diferença, ok? Encerra o algoritmo, de novo chamando a atenção para que, neste caso, pelo menos uma vez esse código é executado. Ok, gente? Vamos lá. Diferenças entre enquanto e repita. Qual é a diferença entre essas duas estruturas, né? Vejam só, aqui no enquanto a gente tem um teste no início, ok? Eu testo no início do algoritmo, então esse código pode não ser nem executado, dependendo da situação, né? E já aqui no repita, o teste é feito ao final, então esse código ele vai ser executado pelo menos uma vez. E aí percebam a lógica empregada em cada uma das estruturas. Enquanto j for menor ou igual a 10, isto é, enquanto ele for verdadeiro, ele só vai sair quando for falso. Repita até que j seja verdadeiro. Então, enquanto ele for verdadeiro, ou até que ele for verdadeiro. Aqui eu tenho uma premissa de falso, né? E até que ele for verdadeiro, eu saio. Aqui é enquanto ele continuar sendo verdadeiro. Essa é a diferença da lógica que a gente tem. Então, a princípio, a diferença das duas estruturas é uma faz um teste no início, outra faz um teste no final, e a gente tem essa diferença de interpretação da estrutura lógica que foi colocada ali. Ok? Um pequeno resumo da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje a gente viu 3 comandos de repetição. O para faça quando eu tenho, em geral, uma estrutura já determinada de número de vezes, né? O teste é feito no início, isto é, o código aqui, o comando pode não ser executado nenhuma vez, e essa é a sintaxe, para j, de 1 até 10 faça, escreva, ou enfim, aqui vai o grupo de comandos, e fim para. A segunda estrutura de repetição, enquanto faça, é uma estrutura indeterminada, porque eu posso construir um algoritmo ali que só vai sair dessa estrutura quando a gente tiver uma situação verificada ou alguma coisa digitada pelo usuário, mas também tem a sintaxe no início, o teste no início, isto é, se essa expressão lógica já for satisfeita no início, ela não executa nenhuma vez esse conjunto de comandos. Né? Percebam que aqui a gente tem então um conjunto de comandos, sendo que uma dessas linhas tem que obrigatoriamente ser o incremento para a variável de controle, que é nesse caso a variável j. Se eu não fizer essa estrutura, o j vai eternamente ficar valendo um valor menor ou igual a 10 e ele vai ficar naquilo que a gente chamou de looping infinito, o cachorrinho correndo atrás do rabo eternamente aqui. Ok? Tem que fazer isso aqui. E a nossa última estrutura, repita até.
de novo, uma estrutura de repetição indeterminada, em que eu posso ter essa situação variando de acordo com o que for digitado, só que aqui nesse caso o teste é feito ao final. Então, repita, escreva, tem um incremento também, até que o J for maior do que 10. Como o teste é feito ao final, pelo menos uma vez esse grupo de comandos é executado. E aqui eu também tenho essa situação, de ter que fazer um incremento manual da variável de controle, nesse nosso caso a variável j. Por quê? Porque senão, de novo, eu tenho aqui um loop infinito, porque o j vai valer eternamente um valor maior do que 10, ou enfim, um valor menor do que 10, nesse nosso caso aqui, né? Porque até que o j for maior do que 10, quando ele for maior do que 10, sai fora. Então, nesse caso, se eu não fizer o incremento, o j vai valer 1 eternamente, e aí eu vou ter aqui um cachorrinho correndo atrás do rabo também. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra essa nossa aula de estruturas de repetição, muito úteis para todos os algoritmos que a gente vai passar a desenvolver a partir de agora. Espero que vocês tenham gostado. Deem aquele joinha de sempre, deem uma olhadinha nos nossos outros vídeos e os vídeos dos colegas do nosso canal. E com isso eu me despeço e até a próxima.